Olá, pessoas, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bom? Estamos aqui para fazer uma leitura de montinhos com o tema da vida amorosa ou relacionamento. Já sabe, você já conhece a nossa dinâmica aqui. Respira profundamente, se conecta com seus mentores espirituais, com o seu anjo guardião, com a sua intuição, com o seu espírito, com o seu eu superior e pede para a espiritualidade que seja guiado, que você seja guiado ou guiada a escolher qual que é o melhor montinho para você, para trazer a orientação que você está precisando. Fechou? Em todos os montinhos, a primeira carta representa o momento atual, para onde essa energia está se direcionando e um conselho ou direcionamento. Fechou? Então já sabe, se conecte aí, se concentre, faça a sua escolha. É importante você digitar a sua escolha aqui nos comentários, é uma forma de você registrar essa escolha, não só para o universo, mas para você mesmo, você mesma. Não correr o risco de você querer mudar de montinho, aquela escolha já está feita, já está firmada, já está registrada. Fechou? Bora lá? Ver? Vamos ver aqui o primeiro montinho. A gente inicia com o Imperador, o Mundo e a Força. É um jogo bem interessante. Tem muitas cartas interessantes aqui. O Imperador é uma carta que fala de estabilidade, né? Ele é uma figura de estabilidade, é uma figura que traz pra gente a sensação de poder, de direção, direcionamento, racionalidade. Ele é pé no chão, né? Dá pra gente ver nele uma figura de empreendedor, de repente. É uma pessoa direcionada para os negócios. Ele é muito pé no chão. Traz muita estabilidade pra gente. É a energia da estabilidade, que inclusive é a energia do número 4. Então pode estar dizendo que a sua vida, do campo afetivo, no momento está estável, tem essa estabilidade, tem uma energia próspera. O Imperador tem uma energia próspera também, né? Contudo, bem racional, bem pé no chão. E o lado sombrio dessa carta, o lado sombrio dessa carta não está tão aflorado porque ele está acompanhado de cartas muito boas, né? O Mundo e a Força. Mas, caso alguém aí se enquadre, né? O lado sombrio nessa carta pode estar dizendo sobre controle, né? Controladorismo. Eu tava com medo de não conseguir sair a palavra. Controle, né? Uma situação de controle, uma relação de controle, o exagero no controle, exagero no poder, né? Autoritarismo, rígido, ele é um personagem rígido, então de repente rigidez na relação, ou rigidez tanto da sua parte quanto da parte da outra pessoa, de repente, né? Então se a gente está observando os lados negativos, de repente pode ser isso, controladorismo, poder, enfim, beleza? Para onde está se direcionando? Como eu disse, tem muitas cartas positivas. Eu acho difícil a sombra do Imperador se sair nessa situação aqui. Eu mencionei elas, caso alguém aí se conecte com elas, né? Caso alguém aí esteja vivendo por isso. Mas para onde a energia está se direcionando? A gente tem um Mundo, que é uma carta muito positiva. Para mim, ela me remete à conexão espiritual, ela remete a um novo estado de consciência, ela remete a um renascer, né? Renascendo para um novo mundo, renascendo para algo novo, um novo estado de espírito. A gente tem uma cobra aqui que ela tanto pode estar fazendo referência à eterna transformação, ao Ouroboros, né? Apesar dela não estar mordendo a própria cauda, ela pode representar a eternidade, ela pode estar representando o espírito, ela pode estar representando os ciclos, e também ela pode fazer uma alusão, como esse tarô aqui ele tem um tema angélico, muito focado no catolicismo, ela pode estar falando sobre tentações também, né? Perceba que a personagem ela está acima dessas tentações também. De repente, tentações até existem aí, elas até podem estar cercando aí, porém essa personagem está acima dessas tentações, ela está pacífica, ela está tranquila, ela está plena, é uma carta que fala sobre plenitude, né? Então, de repente, se a sua relação de fato está equilibrada, se a gente está falando do lado luz,
do imperador, ela tá a relação está se encaminhando para uma energia muito favorável, inclusive para um renascimento, inclusive para novos ciclos, um novo momento, de repente uma mudança do casal, de repente uma nova fase da vida, um novo momento da vida, ou um novo momento da relação, plenitude, alegria, leveza, né? Contudo, observe essa cobra que ela me salta aos olhos, né? Se a relação tá na sombra do imperador que a gente comentou aqui, como eu disse, eu acho difícil, mas é possível que alguém aí esteja passando por isso, né? Se ela estiver na sombra, essa cobra aqui ela pode ganhar muito mais peso, né? De repente, tentações cercando aí, tanto tentações da fidelidade do casal, quanto outros tipos de tentações também, né? Tentações financeiras, tentações para arriscar alguma coisa, de repente. Então, essa cobra aqui me trouxe um alertinha, apesar de ser uma carta extremamente positiva. Conselho, força. Acredito que é para acreditar na força, tanto a sua força pessoal quanto a força do casal. Fortalecer aquilo que precisa ser fortalecido, né? De repente existe aí alguma fraquezinha, por exemplo, alguma tentação, alguma coisa. Pode ser que exista alguma fraquezinha aí que precisa ser transformada em força, que precisa ser fortalecida. Alguma questãozinha aí que precisa ser colocada a consciência, né? Colocada a energia ali para transformar aquilo em luz. Essa carta aqui, a força carrega uma foice, né? De repente cortar, ter coragem, é uma carta associada à coragem. Coragem de cortar o que precisa ser cortado, coragem de eliminar o que precisa ser eliminado, de transmutar o que precisa ser transmutado. É uma carta que para mim remete à coragem. Ela está domando uma fera aqui, ó. Perceba que essa fera, inclusive, nesse tarô aqui, ela está bem escondidinha, né? Observar essas sombras que podem estar escondidinhas, tanto sua, quanto na outra pessoa, quanto no casal em si. Acredito que observar essas sombras, não permitir que essas sombras estraguem a relação, não permitir que elas azedem a relação, manter elas sob controle, manter a consciência sobre elas, porque todo mundo tem sombras, né? Todo mundo é constituído de luz e de sombras. A gente precisa manter a energia de controle sobre essas sombras, né? A força tem a ver com o controle. Controle das sombras, controle dos impulsos, controle da energia, controle das tentações também, né? Então, um conselho de direcionamento, força, controle, poder, coragem, eliminar o que precisa ser eliminado. Faz sentido isso, gente? É a primeira vez que eu estou usando esse baralho, estou na tentativa aqui de me conectar com esse baralho aqui. Faz sentido essa leitura? Comenta aí pra mim, me dê um feedback, por favor. E vamos ver o montinho número 2. Vamos ver o que nós temos aqui. Vamos ver aqui. A gente começa com o julgamento, o carro e o louco. Aqui eu sinto muito fortemente o encerramento de um ciclo e seguir adiante. Pode ser que a relação esteja se encaminhando para o final. Por que eu digo isso? Por conta do julgamento. Ele é o quase encerramento dos arcanos maiores. É a penúltima carta dos arcanos maiores, né? Então eu sinto aqui fortemente essa energia de um quase encerramento, fluindo para coisas novas aqui no carro, né? Novo ciclo, coisas novas. E o louco reforça essa ideia de se jogar em algo novo. Reforça a ideia de um novo ciclo. Então podemos estar falando de um término, de um possível término, ou que a energia está se encaminhando para um término, ou podemos estar falando de uma transformação, de um novo ciclo dentro do próprio relacionamento. Eu acho que vai depender de você aí, né, de você que estiver se sintonizando com essa mensagem, você que se sintonizou com esse montinho. Haverão pessoas que estão passando por um término ou um quase término, haverão pessoas que estão passando por uma renovação, por uma transformação, pelo final de um ciclo, dentro do relacionamento mesmo, final de um ciclo, se encaminhando para o final de um ciclo e seguindo adiante para algo novo, de repente até mesmo uma mudança. Uma carta pode estar associada à mudança também. O julgamento é uma carta que fala muito de cobranças, né? A gente observar as nossas ações, nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas emoções, aquilo que a gente cultivou emocionalmente, observar que tudo gera uma reação. É uma carta que nesse tarô eu vejo ela bem associada a karma, né? Tudo gera uma reação.
Então, para nascer algo novo, eu observo uma criancinha aqui, ó, né? Tem essa criancinha. Para ver algo novo é necessário o fechamento de um ciclo, né? Observar as más ações aqui, ó, retratadas pelos demônios. Eu acho que são demônios, né? Os anjos estão derrotando esses demônios aqui, então de repente observar as más ações, as más intenções nossas, aquilo que gerou reações negativas, né? Aquilo que gerou karma negativo. Observar isso, observar o que é que vamos aprender com isso, o que estamos aprendendo com isso. E é uma carta que traz uma nova era, traz a sensação de uma nova era, né? Você representada aqui pela criancinha. Então reforça a ideia de um ciclo novo chegando. Pode ser que seja, que nem eu disse, dentro do casal, pode ser que seja o término disso, observar o que pode ter trazido para esse término, que nem eu comentei, de ação e reação, karma, o que pode ter trazido para esse término, ou para esse possível término, ou para essa transformação do casal, e aprender com isso, né? Para onde que a energia está se encaminhando. A gente tem o carro que me remete à ideia de seguir adiante. Ele me traz a sensação de superação de obstáculos, superar o que precisa ser superado para seguir adiante. Não permitir que obstáculos, que pedras no meio do caminho, não permitir que esses pequenos empecilhos, que esses pequenos eventos estraguem, né? Não deixar alguma coisa estar no seu caminho. Seguir adiante, passar por cima daquilo, superar aquilo. É uma carta associada à vitória, né? A gente tem um rei aqui, uma carta associada à vitória, e para isso é necessário controle desse veículo, né? Por exemplo, se o relacionamento for representado pelo veículo em si, ter o controle das energias aí, ter as rédeas firmes e seguir adiante. Se esse veículo aqui estiver representando, por exemplo, perceba que são 4 cavalos, né? A gente pode associar os 4 naipes, terra, ar, fogo e água, ou seja, o veículo material, o veículo físico nosso corpo físico, nosso corpo mental, nosso corpo emocional e nosso corpo energético. Em todos esses corpos, em todos esses veículos, é necessário que a gente tenha controle dos impulsos, por exemplo, no veículo mental. A gente ter controle dos nossos pensamentos, não permitir que os nossos pensamentos governem a gente, né? A gente que tem que governar eles, a gente que tem que dirigir eles. A mesma coisa com os impulsos do corpo físico, a mesma coisa com as nossas emoções. Tendo o controle de todas essas energias aqui, a gente segue adiante. Né? É uma carta que para mim tem a ver com foco, determinação, observar aquilo que você quer e correr atrás daquilo. Estamos falando de casal aqui, mas de repente pode ser que seja até em outra área, de repente, né? Mas a gente está focando aqui em relacionamento. De repente vocês observarem aí, vocês que se sintonizaram com essa carta, observarem qual que é o foco de vocês, qual que é o objetivo de vocês. De repente vocês estão querendo se mudar, vocês estão querendo uma casa nova, vocês estão querendo mudar de carreira, o que vocês estão querendo, principalmente enquanto casal. É uma carta que me remete a superar o que precisa ser superado, controlar as energias aí, não permitir que esses cavalos vão para cada lado, né? De repente, a gente quer chegar ali, mas o meu corpo físico quer uma coisa, a minha mente quer outra, minhas emoções querem uma outra coisa, e não existe um alinhamento para eu chegar lá onde eu quero chegar, né? Ainda mais enquanto casal, 2 ou mais pessoas ali, né? De repente uma pessoa quer ir para um lugar, outra pessoa quer ir para o outro. Não, é necessário que todo mundo vá para o mesmo caminho para vocês de fato chegarem ao objetivo de vocês. Beleza? Faz sentido, gente? Conselho, o louco. É uma carta que me traz a sensação de algo novo, de novidades, se jogar em coisas novas, né? O próprio personagem do louco em si. Olhando para a ilustração, me traz a ideia de proteção espiritual, me traz a ideia de um guia espiritual. Esse guia, essa proteção pode estar se manifestando, por exemplo, através dos sonhos, através da intuição. De repente, observar o que os seus sonhos aí estão dizendo para você. De repente, nossos sonhos já estão prevendo coisas que vão acontecer, especialmente, né, com essa energia do julgamento aqui. De repente, nossos sonhos estão prevendo coisas aí. É possível sim que isso aconteça, gente. Isso acontece. Serenidade, né? Olhar para a vida com olhos mais serenos, olhar para a vida com mais leveza, olhar para as situações que nos acontecem, tanto as boas quanto as desafiadoras, olhar para elas com mais leveza, observar que atrás de tudo existe um aprendizado. E o louco me traz a sensação, me traz para mim a ideia de que a gente encarna aqui na Terra para a gente viver uma experiência, para a gente viver uma jornada. Essa jornada vai ter altos, vai ter baixos, e que tudo faz parte da nossa evolução espiritual. Tudo faz parte do nosso crescimento, do aprendizado.
até mesmo as situações desafiadoras. Por exemplo, existem relações que às vezes a gente fica assim, perguntando assim para Deus e para o universo: Meu Deus, por que que eu atraí, por que que esse embuste apareceu na minha vida? Socorro, por que que eu tô passando por isso? Que injustiça. De repente, gente, existem pessoas que passam pela nossa vida pra gente aprender a dizer não. Um exemplo. Tem pessoas que passam pela nossa vida pra gente aprender a superar alguma coisa. Tem pessoas que passam pela nossa vida pra gente aprender a impor limites, aprender a impor respeito. Olha, você pode chegar até aqui. Ponto. Né? Então perceba que, para mim, né, o louco me traz essa sensação do aprendizado também. Nós encarnamos aqui para aprender alguma coisa, atraímos situações e pessoas para nossa vida para a gente aprender alguma coisa com isso. Faz sentido para quem escolheu o montinho número 2? E aqui o montinho número 3, gente. A roda da fortuna, a lua e o papa. Mudanças. Uma carta que me remete a mudanças, roda da fortuna. Podem ser mudanças mais lentas, mais graduais, podem ser mudanças mais rápidas, inclusive podem ser mudanças inesperadas. De repente, alguma coisa acontece do nada aí que mudam as coisas, que mudam a direção das coisas, que mudam o rumo das coisas, algum acontecimento que ninguém estava esperando, de repente está tudo diferente. Parece que as coisas não eram mais como antes, de repente, né? Pode ser que signifique isso. A roda da fortuna também me remete a ciclos, né? Às vezes a gente passa por ciclos. Assim como a gente comentou lá no julgamento, né? Pode ser um possível encerramento de um ciclo e abertura de um ciclo novo. Nesse sentido, pode ser que seja sim o término de um relacionamento e o início de algo novo, ou a mudança de ciclos dentro do próprio relacionamento. Essa é uma carta muito mais associada à mudança de ciclos, né? Uma carta muito associada a essa transição. Transições, de repente o casal aí está passando por algum tipo de transição ou algum tipo de mudança. Uma carta associada aos altos e baixos da vida, né? Uma hora a gente está em ascensão, uma hora a gente está lá em cima, outra hora a gente está em declínio, outra hora a gente está lá embaixo, né? A vida tem esse movimento, né? E a gente sempre passa pelos momentos desafiadores, tanto individualmente quanto em casal. De repente você pode estar passando por um momento desafiador, mas vai chegar um momento bom. Você pode estar no momento bom e de repente uma carta que fala para você se preparar, porque pode estar chegando um desafio aí. Então é uma carta que fala para a gente ficar atento às mudanças, para a gente não bobear, prestar bastante atenção nas mudanças, prestar bastante atenção assim, nos movimentos, né? Por mais que algumas mudanças sejam repentinas, sejam inesperadas, se a gente está atento com a nossa intuição afinada, a gente consegue perceber uma mudança chegando. Que nem quando tem uma tempestade chegando, mas a gente já sente, logo antes da tempestade chegar, a gente sente a mudança de temperatura, a gente sente a natureza ficando diferente. Então, as mudanças que acontecem na nossa vida. Para onde a energia está se direcionando? A gente tem a Lua, uma carta associada ao oculto, a coisas ocultas aí, de repente coisas escondidas. De repente algo foi feito escondido, de repente alguma coisa foi feita aí por debaixo dos panos. Tô levantando hipóteses, gente. Você que se sintonizou com o Montinho 3, comenta aí o que faz sentido. Eu vou levantar todas as possibilidades que eu vejo nessa carta aqui. Pode ser que para umas pessoas seja uma coisa, pode ser que para outras pessoas seja outra coisa. Então comenta aí pra gente saber, tá bom? Um dos lados dessa carta pode ser algo oculto, algo escondido, de repente alguma mentira, de repente algo foi feito escondido. Outro lado dessa carta, possíveis ilusões e possíveis desilusões também, né? A gente tem a cortina, a gente tem o véu, então possíveis ilusões e possíveis desilusões de repente. Por exemplo, quando a gente começa uma relação, é muito natural que a gente esteja totalmente apaixonada, iludida, coitada. A gente acha que o boy vai ser o príncipe da nossa vida, que vai ser um casamento incrível. E de repente a gente estava imerso numa ilusão, numa projeção que a gente estava fazendo. Ao se relacionar com aquela pessoa, a gente vai aos pouquinhos despertando para a realidade e percebendo que de repente estávamos fazendo uma projeção. E o processo de sair dessa ilusão se chama desilusão. Pode ser que seja isso também, outra hipótese para essa carta. É uma carta que fala sobre transição também, né? Então duas cartas que podem falar sobre transição, porque a Lua tem os seus ciclos,
A gente tem uma pessoa velha, um bebezinho e uma pessoa jovem, então de repente uma transição aí de ciclos, né? E a Lua, representada por essa mulher central aqui, ela tá mostrando essa transição pra gente. Nuvens que podem estar representando muitos pensamentos, muitas ideias, uma certa nebulosidade, né? A gente não está enxergando muito bem a verdadeira realidade de alguma coisa. Enfim, faz sentido para quem escolheu o montinho número 3? Comenta aí para eu saber. E conselho, orientação. A gente tem o Papa. De início, a gente tem que comentar que é uma carta associada à espiritualidade, à proteção espiritual. A espiritualidade está ali ajudando a gente de alguma forma, ou as coisas que nos acontecem possuem um propósito espiritual, né? Que nem eu comentei em algum momento, que eu não lembro onde agora. Às vezes a gente atrai algum tipo de relacionamento para nossa vida para a gente aprender alguma coisa espiritualmente. Para a gente aprender a dizer sim, para a gente aprender a dizer não, para a gente aprender a se desarmar, para a gente aprender a se armar, para a gente aprender a se proteger, para a gente aprender a impor respeito, impor limites, para a gente aprender alguma coisa karmática, de repente a gente aprender karmático, gente. A roda da fortuna pode ter a ver com karma, né? Os ciclos que voltam pra gente, né? A gente faz alguma coisa e aquilo volta. Ou os ciclos que se repetem na nossa vida. Então, de repente, uma carta que pode estar representando uma repetição de ciclos aí. E o conselho é a gente observar isso do ponto de vista espiritual, talvez, né? O conselho talvez seja observar essa relação do ponto de vista espiritual. O que é que você precisa aprender com essa relação, espiritualmente falando? O que é que você precisa observar e aprender e mudar dentro de você com essa relação aí? Por que você atraiu essa relação para sua vida? Fechou? É uma carta associada à orientação divina, né? A gente tem os anjos aqui inspirando o Papa, né? Esse personagem principal. Ou seja, muitas vezes nossos mentores espirituais, a espiritualidade estão orientando e auxiliando a gente através dos nossos sonhos, através da nossa intuição, através de eventos que acontecem na nossa vida. Muitas vezes existe essa orientação aí. Essa carta pode estar pedindo para você se atentar a isso. É uma carta associada a professor e professora. De repente pede para você buscar algum tipo de orientação, para você buscar algum terapeuta, de repente. Alguém que vai te orientar a passar por isso, talvez. Gente, acho que é isso. É literalmente a primeira vez que eu estou usando esse baralho. Eu já usei ele antes numa outra edição, mas eu não tinha muita conexão com ele e agora acredito que eu estou criando uma nova conexão. Quero saber de vocês se fez sentido essa leitura, o que vocês acham, o que vocês me dizem. Deixa aí nos comentários para eu saber. Você que está no YouTube, tem o meu canal no Instagram, me segue lá, Tarô Nosso de Cada Dia. Tem curso de tarô online, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo aqui para você vir conhecer. Venha conhecer o meu curso. Tem 2 aulas gratuitas que você pode assistir para você avaliar se você gosta do curso, se você gosta da minha metodologia. E é isso, gente. Deixa o seu curtir aqui no vídeo que me ajuda muito. É um pequeno gesto que não custa nada para você, não vai sair nada do seu bolso, mas você vai me ajudar muito deixando o seu curtir aqui no vídeo e comentando o vídeo. Você me ajuda bastante também, tá bom? Espero que você tenha gostado. Diz aí se você gostou e um beijo.